Olá minha gente, hoje vamos falar um pedacinho sobre o subdomínio forças e movimentos, enquadrado no domínio da mecânica de física do 11º ano. Vamos falar um bocadinho sobre as equações das posições e das velocidades, para dar assim um vislumbre geral, um resumo. Vamos começar por abordar a questão da queda livre, o que é que significa estar em queda livre, como é que eu calculo a aceleração gravítica. Depois vamos estudar os movimentos de forma concreta, primeiro o descendente, queda efetiva, depois o ascendente, lançamento para cima. Vamos ver o que é que muda se o movimento for na horizontal e isto num movimento variado, e depois acabamos com o movimento uniforme. Então, quando nós temos que resolver problemas, que cautelas é que temos que ter? Se o movimento que nós estamos a descrever é um movimento variado, seja ele na vertical, seja ele na horizontal, há um conjunto de coisas com as quais temos de ter cautela. Então a primeira coisa que devemos fazer antes de começar a resolver um exercício, depois de ler muito bem todas as informações, é fazer um esquema. E nesse esquema é fundamental representar os vetores velocidade, os vetores aceleração, tal como a força resultante. Depois de ter pelo menos estas três indicações no nosso esquema, devemos identificar qual é o sentido arbitrado como positivo. E reparem, pode ser aquele que vocês definem, ou então o problema já pode dizer qual é que é o sentido que pretende arbitrar como positivo. E aí têm que obedecer à instrução. Só depois de ter isso feito, voltam a reler o problema e completar o vosso esquema com dados e finalmente vão escrever as leis. E se tivermos a falar das leis do movimento ou das equações das posições para o movimento na vertical, no global nós vamos trabalhar o y em função do tempo. Ou seja, a posição em qualquer instante é dada por posição inicial, mais ou menos a velocidade inicial. Está aqui a verde porque eu posso ter um valor positivo ou negativo consoante o sentido que eu arbitrei como positivo, vezes o tempo, mais o meio da aceleração. Também está a verde porque eu também tenho que fazer correção de sinal. Muitas vezes nos enunciados dão-nos o módulo e nós temos que ir ao esquema, perceber se esse módulo, quando passamos para valor algébrico, é positivo ou negativo. Vezes o t ao quadrado. O que é que muda se em vez de termos um movimento na vertical, variado, eu for na horizontal? Em vez de usarmos os y, vamos usar o x. Estamos a falar do movimento horizontal. Então a posição em qualquer instante é dada pela sua posição inicial, mais ou menos a velocidade inicial vezes o tempo, mais o meio, vezes mais ou menos a aceleração que eu estou a considerar, vezes o t ao quadrado. Há aqui também um aspecto que importa considerar, que é aquele que diz respeito a esta aceleração quando nós temos um movimento na horizontal. Esta aceleração que está aqui nunca mais vai ser a gravítica. Portanto, até pode ser 9,80 metros por segundo ao quadrado, mas não é a gravítica. Portanto, pensem muito bem antes de substituir esta aceleração, porque há uma tendência para os alunos falharem aqui ao se fazer esta substituição usando os 9,80. Portanto, a aceleração gravítica só entra nos movimentos de queda livre. O que é que acontece com a lei das velocidades? É sensivelmente a mesma coisa. Se eu quero apresentar a função da velocidade em função do tempo, eu vou exprimi-la em função da velocidade inicial, está a ver porque pode ser positiva ou negativa, mais ou menos a aceleração do corpo vezes o tempo que eu estou a considerar. Se repararam em todas as funções que eu escrevi aqui, eu representei sempre o SI no fim. O que é que quer dizer este SI? Está no Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, se me estou a referir a uma posição, isto tudo está em metros. Se me estou a referir a uma velocidade, esta função está em metros por segundo. Então vamos ver aqui alguns exemplos práticos. Temos aqui dois exemplos para o movimento uniformemente acelerado e dois para uniformemente retardado. O primeiro exemplo mostra um corpo que tem uma determinada velocidade inicial. Cuidado que fizemos aqui, arbitramos o sentido positivo para a direita, que é para onde o corpo se está a mover inicialmente. Reparem que a velocidade inicial tem um sentido positivo como movimento.
e essa velocidade aumenta devido à ação de uma força, também com o sentido do movimento, o que faz com que tenhamos uma aceleração com a mesma direção e sentido da força resultante. Se nós formos exprimir a equação das posições para este movimento em particular, vamos escrever que a posição em função do tempo vai ser dada por uma posição inicial mais a velocidade inicial. Porquê que é mais? Porque a velocidade inicial aponta no sentido positivo da trajetória, vezes o tempo, mais o meio, vezes a aceleração, também ela positiva, porque aponta no sentido positivo, vezes o t ao quadrado. Se olharmos à equação das velocidades, eu tenho que obter coisas muito semelhantes. Ou seja, a velocidade inicial continua a ser positiva, tal como a aceleração, vezes o tempo. No segundo exemplo, o corpo desloca-se no sentido negativo da trajetória. Reparem que V0 aponta no sentido contrário, mas continua a aumentar devido à ação de uma força com o sentido do movimento, produzindo uma aceleração que tem a direção e o sentido da força. Na equação das posições, vamos ter a posição em função do tempo, é dada pela posição inicial, e agora já temos aqui menos a velocidade inicial, porque a velocidade inicial aponta no sentido contrário àquele que arbitramos como positivo, mais o meio vezes menos a aceleração t quadrado. Porquê menos a aceleração? A aceleração aponta no sentido da força resultante, que também é contrária ao sentido positivo do movimento. Se formos para a equação das velocidades, temos novamente a velocidade inicial negativa e a aceleração negativa, tal como na equação das posições. Relativamente ao movimento uniformemente retardado, alterei aqui o sentido positivo para a esquerda, só para podermos analisar a situação noutros moldes. Temos o corpo a deslocar-se para a direita. Reparem que está aqui a velocidade a apontar para a direita, e esta velocidade diminui porque está a atuar sobre o corpo uma força com sentido contrário ao do movimento. Isto vai gerar a tal diminuição da velocidade e a aceleração com a direção e sentido da força resultante. Em termos de equação das posições, a posição ao longo do tempo é dada pela posição inicial menos a velocidade inicial vezes o tempo, porque a velocidade inicial aponta no sentido contrário ao positivo, mais o meio vezes a aceleração, que é positiva. Reparem que ela aponta no sentido positivo da trajetória, vezes o t ao quadrado. Se eu escrever a equação das velocidades, volto a ter menos v0 mais a aceleração vezes o tempo. O último exemplo que temos aqui, temos um corpo que se desloca no sentido positivo da trajetória, com uma certa velocidade inicial. Reparem que a velocidade inicial aqui é positiva, aponta no sentido positivo, mas por ação de uma força contrária ao sentido do movimento, essa velocidade diminui, gerando-se uma aceleração com a mesma direção e sentido da força resultante. Em termos de equação das posições, a posição ao longo do tempo é descrita pela posição inicial mais a velocidade inicial. Reparem que a velocidade inicial aponta no sentido positivo, vezes o tempo, mais o meio, vezes menos a aceleração t quadrado. Porquê que é menos a aceleração? Porque a aceleração aponta no sentido contrário àquele que é positivo. Vamos ver a mesma circunstância na equação das velocidades. Mais v0 menos at.
exemplificativos, reparem que eu tenho um corpo que se move no sentido arbitrado como positivo, sempre com a mesma velocidade. A resultante das forças tem que ser zero, a aceleração, consequentemente, também é zero. Então, em termos de leis, o que eu vou ter é para as posições, posição inicial mais v0t, se a velocidade inicial apontar no sentido negativo, ou seja, v igual a v0. Também posso ter x igual a x0 menos v0t, se a velocidade que eu estou a considerar tiver um sentido contrário ao que nós arbitramos como positivo. E isto é equivalente na equação das velocidades. Vamos ver aqui um exemplo de um exercício que já apareceu há algum tempo no Exame Nacional 2008, é da primeira fase. Temos aqui várias informações. Portanto, temos aqui um texto introdutório, quando se estudam muitos dos movimentos que ocorrem perto da superfície terrestre, considera-se desprezável a resistência do ar. É o que acontece no caso das torres de queda livre existentes em alguns parques de diversão. Noutros casos, contudo, a resistência do ar não só não é desprezável, como tem uma importância fundamental no movimento. A figura, que é esta que está aqui representada, representa uma torre de queda livre que dispõe de um elevador, onde os passageiros se sentam firmemente amarrados. O elevador, inicialmente em repouso, ou seja, nesta posição a velocidade inicial é 0 metros por segundo, cai livremente a partir da posição A, situada a uma altura h, em relação ao solo até à posição B. Aqui não dá para ver, mas a posição B está aqui. E também tenho aqui informação que a altura da posição B é h sobre 3, portanto 1/3 da altura total. Aqui está a informação que eu tenho então uma queda livre desde a situação, desde o ponto A até ao ponto B. Quando atinge a posição B, passa também a ser atuado por uma força de travagem constante, chegando ao solo com velocidade nula. Ou seja, de A até B só atua a força gravítica ou peso, e de B até ao solo eu vou ter a mesma força gravítica e, além dessa força que está a atuar, tenho uma força de travagem que aponta no sentido contrário. Vou-lhe chamar Ft. Chego ao solo com velocidade nula, portanto a velocidade aqui no chão é 0 metros por segundo. Depois diz que o elevador foi dimensionado de modo a atingir a posição B com uma velocidade de módulo 30 metros por segundo. Reparem que eu já tenho aqui um módulo da velocidade. Eu vou precisar é do valor algébrico. Portanto, isto é 30,3. Não é difícil de pensar se este valor é positivo ou negativo, porque se está definido o sentido positivo para cima, e aqui eu não posso escolher, já está predeterminado, então como o corpo vai sempre a cair, a velocidade aponta para baixo, e se a velocidade aponta para baixo é porque esta velocidade é negativa. E depois ainda diz que o módulo da aceleração do elevador entre o ponto B e o solo é de 20 metros por segundo ao quadrado. Eu também tenho que pegar nesta informação e ver o que é que está a acontecer em termos de valor algébrico. Uma vez que a velocidade está a diminuir, significa que esta força de travagem que eu desenhei aqui é significativamente maior do que a força gravítica. Então esta aceleração tem que apontar para cima. E se aponta para cima, aponta no sentido positivo. Então são 20 metros por segundo ao quadrado positivos. Considero o referencial de eixo vertical com origem no solo representado na figura e recorro exclusivamente às equações que traduzem o movimento yt e vt. Nitidamente o exercício tem uma instrução, eu não posso usar fórmulas alternativas, só posso recorrer às equações das posições e das velocidades. Como é que eu faço isto? Então vamos lá resolver o exercício sem esquecer que temos uma velocidade em B de módulo 30,3 metros por segundo e uma vez que o corpo vem sempre a descer, a velocidade aponta para baixo, portanto no sentido negativo da trajetória, o que significa que a velocidade neste ponto B tem que ser menos 30,3 metros por segundo. 30,3 metros por segundo.
velocidade venha a descer. Como a velocidade aqui no solo é 0 metros por segundo, isso significa que ela diminuiu entre B e C devido à força de travagem, o que também implica que a aceleração tem que apontar para cima. Então, a nossa aceleração vai ter um valor entre B e o solo positivo de 20 metros por segundo ao quadrado. Ok, agora sim já estamos em condições de resolver. O que nós podemos fazer é pegar já nas duas equações. A posição é dada pela posição inicial, mais v0t mais 1/2 da aceleração t ao quadrado. Não esquecer que o nosso objetivo é calcular a distância a que o ponto B se encontra do solo. Portanto, basicamente, eu quero saber esta altura aqui no ponto B. Posso considerar esta fase entre B e o solo de movimento, o que significa que o meu y vai ser 0, porque o corpo chegou ao chão. O y0 é precisamente o que eu quero determinar. Sei a velocidade inicial, que vai corresponder à velocidade em B, portanto, menos 30,3, vezes um instante que eu ainda não sei quanto é que é, mais 1/2, vezes a aceleração, que será os tais 20 metros por segundo ao quadrado, vezes novamente um instante, mas ao quadrado. Para resolver isto, preciso conhecer aquele instante. Então, eu preciso da segunda equação. Vou à equação das velocidades. A velocidade é igual a v0 mais at. Não esquecer que a velocidade quando ele chega ao chão é 0. A velocidade inicial é os menos 30,3. A aceleração mantém-se os 20 vezes o t. Já tenho aqui só uma incógnita. Portanto, vou passar o 30,3 aqui para o lado esquerdo. Já vou dividir pelos 20 para obter um instante de 1,52 segundos. Se eu arredondar a 2 significativos, que é a limitação que me traz a aceleração, tenho 1,5 segundos. Mas como isto é cálculo intermédio, devo trabalhar pelo menos com 1,52. Então já posso voltar aqui à equação das posições. O que eu quero então é a posição inicial. Já vou multiplicar os 30,3 vezes o 1,52. Já vou pôr aqui mais 10, portanto estou a fazer 20 vezes 1/2, vezes o 1,52 ao quadrado. Agora basta resolver isto e ao resolver isto vou determinar a posição inicial. Vou chegar a um y0 igual a 23 metros. Fiquei a saber qual é que é a altura B. Espero ter ajudado, pelo menos a ficarem com uma ideia desta matéria. Obrigada.